Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Eu fico observando o cuidado dele por nós, porque nós, aqui na juventude, na vontade de fazer algo que consideramos ser bom, e procuramos dar o nosso melhor, programar, e programamos, mas o coração do homem traça seus planos, mas a resposta vem do Senhor. E se nós entendermos o que Deus fez, nós também percebemos que Ele fez aquilo que era necessário ser feito. Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece nosso deitar, conhece nosso levantar. Deus conhece a palavra que ainda nem chegou aos nossos lábios. Ele sabe de tudo. E é tão bom a gente perceber esse manifestar de Deus, porém isso deveria ser todo dia conosco. E eu creio ser possível isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o nosso coração. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Deus está. Ele não virá, Ele está. Ele não virá ao nosso encontro, Ele está. Agora, quando eu busco de todo o coração, Ele se manifesta. Então, se Deus não tem se manifestado na minha vida em vários momentos, é simplesmente porque eu não tenho buscado de todo o coração. Na EBD estamos falando sobre a maior motivação. E às vezes nós até estamos na presença dele, né, Flávia? Mas não dá motivação correta. A motivação que eu tive até me trouxe à presença dele. Mas eu preciso de uma motivação maior para que me leve a buscá-lo de todo o coração. Porque, do contrário, eu ficarei em águas rasas. E a gente sabe que águas rasas nós colocamos os meninos. Se bem que tem adulto que tem medo de quando a água chega no pescoço, né? Não vou para lá não. É fundo, é fundo. É fundo. Porque não aprendeu a nadar. Mas Deus, Ele quer nadar conosco. Ele quer mergulhar conosco. Amém, queridos? Vamos ler Colossenses. Nosso tema. É Colossenses quanto mesmo, irmão? Não. Vocês não. Vocês não. Quando? Um 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Pai, lemos Tua palavra, e o Senhor tem falado conosco todos os dias, usando pessoas pela Tua palavra, nos cultos, de modo que nós estamos enriquecidos de Tua palavra, e não queremos diminuir isso em nós, queremos crescer em conhecimento e em verdade. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, todas as coisas, o texto diz que foram criadas por Deus. De modo que, se todas as coisas foram criadas por Deus, eu não preciso ter medo de nada, porque Ele é meu Deus. Eu tenho que ter a mesma convicção de Davi, que acabamos de ouvir na EBD.
que mesmo passando por uma situação difícil, que é muito comum quando nós estamos em um mover maravilhoso, mas de repente está passando por um momento difícil e começam a vir preocupações, começam a vir medos, entende? E essas coisas vai desnutrindo a pessoa, sugando dela. E o salmista Davi, no Salmo 63, que está na revista DBD, ele estava passando por um momento muito difícil, mas a sua oração foi diferente, o seu louvor foi diferente. Ele exalta a presença de Deus, mesmo em meio difícil, e ele não pede a Deus para que dê vitória sobre o seu inimigo. Ele decreta a derrota, ele fala com convicção de que aqueles que estavam querendo a morte dele seriam arruinados. E ainda diz como seriam arruinados. Mas, sabe, essa convicção de Davi, ela não é da noite para o dia. Ela não é porque eu ouvi uma palavra hoje e agora eu vou fazer assim. Se fosse assim, era muito fácil. Essa convicção de Davi, ela veio por causa de relacionamento com Deus, por causa de busca com Deus, por causa de priorizar a presença de Deus. Então, quando nós começamos a priorizar essa presença, nós adquirimos confiança. Nós nos tornamos o que a Bíblia diz que nós somos, inabaláveis. Mas inabaláveis por causa dele, que é a nossa razão. E nesses dias, nós não podemos perder a visão do que temos que fazer. E o que temos que fazer é frutificar. Eu quero ler com vocês João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, ele corta. Toda vara, observe, toda vara é o ramo, é a vara. Ele corta e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele está falando para uns discípulos que não tinham comportamentos moldados ainda. Discípulos que ainda não estavam no nível de Atos, de Gálatas, das epístolas. Mas ele diz: vocês já estáis limpos pela palavra, ou seja, a palavra está limpando, irmãos. Nós temos que entender que a palavra está nos limpando. Assim como aqueles discípulos, em suas fragilidades, ainda em suas próprias convicções, ele diz: vocês estão limpos. Não porque vocês são limpos, mas pela palavra. Estais em mim e eu em vocês. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Olha, nós temos aqui dois momentos interessantes dessa videira. Os ramos, eles passam por dois processos. Um é ser cortado, o outro é ser podado. Eu tenho uma cerola no pé do meu quintal que eu plantei há uns 5 anos. E porque uma vez eu fui lá em Lauro de Freitas, eu vi um pé de acerola que eu nunca vi um negócio daquele. Parecia no chão um tapete vermelho. E em cima, você via mais vermelho do que verde. Incrível. Então eu plantei um pé de acerola lá em casa. Eu queria ter aquilo também. Lindo. Era muita acerola. E eu plantei o pé de acerola. Ele cresceu.
As folhas ficaram verdes, bonitas, ele se esparramou. Ficou uma circunferência assim de 6 metros, lindo. Porém, não dava muito fruto. Então me disseram, você tem que podar. Eu podei. E continua ainda sem dar fruto. Agora, nós deixamos só o toco para que renove. Para que renove. Esse mesmo processo Cristo traz aqui para o seu discípulo. Os ramos têm 2 finalidades, irmãos: produzir frutos ou ser cortados. Produzir frutos e ser cortados. Esse corte que dado no ramo, esse corte, nós podemos vê-lo como o tratamento de Deus para limpar-nos dos pecados, para trazer a purificação para as nossas vidas. Esse corte de Deus é a disciplina que Deus faz com que cada um de nós passemos. E a finalidade disso não é para causar dor. Porque muitas das vezes, quando a coisa aperta, é uma melancolia, são lamúrias, enquanto deveria ser louvor e gratidão. Sabe por quê? O Senhor só corrige a quem ama. E só disciplina ao filho que ele quer bem. Se eu não estou sendo disciplinado, não estou sendo corrigido, então tem alguma coisa errada. Porque ele só corrige a quem ama, então não me ama. Ah, mas Deus não ama a todos? Mas quando ele fala de Jesus, este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Não é aquele amor de Deus amou o mundo de tal maneira, que é um amor maravilhoso. Mas ali ele não tinha prazer na humanidade. Foi um amor de misericórdia, de compaixão. Mas agora, ele, ao falar de Cristo, ele diz, tem um prazer nele. E ele quer também ter prazer em nós. Em mim e em você. E é por isso que passamos pelo corte, para que Deus tire de nós o desejo, o prazer, o gosto pelo pecado. Nós não conseguiremos produzir se tivermos pecados de estimação. Nós não conseguiremos produzir frutos se não confessarmos os nossos pecados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Precisamos confessar, irmãos. Vivemos um tempo que tudo tira a paz. A nossa não, vamos dizer assim, tudo tira a paz, tudo estressa. Tudo que vem de lá para cá não é do meu gosto. Isso é ruim. Na sexta-feira o pastor Naldo ministrando aqui, ele falou, nós precisamos dar maior valor naquilo que Deus tem do que nas crises, do que nos problemas. Observe que muitas pessoas, quando passam por momentos difíceis, elas conseguem detalhar tudo. Elas conseguem falar do momento difícil nos mínimos detalhes, mas não conseguem detalhar as bênçãos que Deus tem derramado em suas vidas. O que é que tem tirado a visão? Se o véu foi rasgado, se nós temos livre acesso a Deus, se há apenas um mediador entre Deus e os homens, por que então muitos de nós não têm conseguido enxergar todas as bênçãos que Deus tem feito? Por que não conseguimos detalhar as bênçãos como muitos detalham os problemas?
Outra coisa interessante, que é percebível, muitas pessoas ao falarem dos problemas, elas colocam o sentimento. Você vê a expressão facial, a dor, o desespero, a tristeza, e ela vai até se encolhe. Mas quando começa a falar das bênçãos de Deus, não há sentimento algum. Elas não conseguem, muitas delas, pôr sentimento de alegria ao falar de tudo quanto Deus tem feito. Precisamos abrir as nossas vidas. É o que Deus faz? Ele corta. Às vezes nós oramos e Flávia falava hoje na EBD sobre algumas músicas que cantamos que nos comprometemos. E Eclesiastes vai dizer: quando chegar na casa do Senhor, guarda a tua boca, não faça voto precipitado. É melhor que você não faça o voto do que fazendo, não cumpra, mais na emoção. Aí faz os votos. E agora não tem nem como mais, dizer não fiz porque está gravado. Agora não tem mais como falar que eu não lembro disso, não está gravado, já falou. Faz os votos na presença dele, mas não consegue depois cumprir esses votos. E Deus tem que cortar. E muitas pessoas não sentem, não percebem que esse corte de Deus é de cuidado. É de cuidado. O outro processo que o ramo passa é a poda, que aqui é o tratamento do eu. Ele já produz frutos. Ele é bom em produzir frutos. Não é que ele não esteja produzindo, o outro não está produzindo. Aí Deus corta para que renove. E nós cantamos: renova-me, Senhor Jesus. E Deus corta para que renove o ramo de novo. E a partir desse renovo, começa a dar fruto. A poda já é para tirar o nosso eu. Está produzindo fruto, mas o eu não tem permitido. Eu acho que a Cerola era o eu, ela estava muito cheia de ego. Que ela produzia fruto, mas não produzia muito fruto. Mas o eu não está permitindo que nós venhamos a produzir mais. As nossas vontades. E quando digo nossas vontades, é também aquela vontade de não estar presente. Poderia estar, mas a vontade não está presente. De buscar outra coisa que agrada a si mesmo. Olha, EBD é tão bom que, se vocês observarem, todas as vezes que eu ministro de manhã, eu uso partes da EBD. E foi dito hoje sobre essa questão de ficarmos juntos, que uma brasa, ela fora das outras brasas, ela apaga. Aí, amados irmãos, tem uma coisa chamada desigrejados, aqueles que pensam que conseguem manter sua comunhão com Deus sem vir à igreja. E nós cremos que é possível. Eu não vou dizer que não é possível. Até porque tudo é possível que crê. Não é verdade? Eu não conheço um que conseguiu. Se alguém conhecer, me apresente, porque eu não conheço um que tenha conseguido. O que eu vi foi efeito contrário. Ao invés de se aproximar de Deus, se afastou.
O que é que faz a brasa pegar fogo? É o calor de uma brasa com outra, o contato. Um pouco de fogo que está, a faísca que está em uma brasa, toca na outra e ela se multiplica. Então, se nós conseguirmos nos manter juntos, não ficaremos só nós multiplicaremos. Porque esse contato atrai. Até a faísca, o fogo da brasa que está aqui, vai chegar até a última do canto. E se você colocar brasas novas, vai pegar fogo também. E se você abanar, o fogo sobe. Precisamos andar juntos. Eu estava observando essa semana, porque tem pouco tempo que nós deixamos só o toque, irmão. Nessa altura aqui assim, ó. Tiramos tudo. Tinha tempo que eu não vi o sol bater. Porque como ela cresceu e se espalhou, ela fazia sombra. E eu vi os ramos agora assim, ó, tudo juntinho. Os ramos novinhos, as folhinhas pequenininhas, tudo juntinho. E como está chegando o tempo, já está começando a florescer, para que possa, a partir daí, dar fruto. Os ramos juntos. Ele falou: estais em mim, e eu nele. Versículo 5. Este dá muito fruto. É necessário que estejamos ligados nele. Mas como é que eu consigo estar ligado a Jesus? Aí, mais uma vez, eu vou ter que ir lá na EBD. É apenas indo para o culto? É apenas orando? Não. Eu tenho que ter um motivo real. Sabe o que faz você estar aqui? Hoje a irmã falou que ela quase não vinha, mas ela falou assim: mas se eu não vir, eu posso esfriar. Será que esse motivo foi um motivo bom? Mas é claro, porque ela não quer esfriar. Quando você vem, por que você vem? Cristo chega para alguns que o seguia e disse: olha, vocês estão me seguindo não por causa da palavra que vocês têm ouvido, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram. Seus motivos são outros. E quando ele apertava, porque Flávia, Sandra, Cristo, quando ministrava para o povo, ele não pegava leve. Eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Deixa os mortos sepultar os seus mortos, siga-me. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, não tem que negar-se. Amados irmãos, eu tenho uma consciência muito forte. Quem perde sou eu. Quem perde de não estar na presença de Deus sou eu. Quem tem que se alegrar por estar na presença dele sou eu. Quem tem que se esforçar para estar na presença dele sou eu. Porque o caminho ele já preparou. E frutificar, dar frutos, ter uma vida saudável diante de Deus, não é nenhum mistério, irmãos. Uma das matérias que mais me impactou, Sandra, no Betel, foi história de missões. Você poder ver ali pessoas que nem existem mais, porém seus feitos ficaram eternizados. Você olha para você e pergunta: eu estou fazendo o que mesmo?
São cada histórias que, meu Deus do céu. Aí você olha para você, não é olhar para o outro, não é olhar para a minha geração, é olhar para mim. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha, meu pai. Eu não quis fazer aquele negócio tão pequeno. Olha o que esse servo fez. Eu confesso que eu fiquei envergonhado. Porque começou a vir filmes, ao conhecer a história de alguns, vinha em minha mente momentos meus, nos quais eu dei justificativa para não fazer. Os moravianos. Quem conhece aqui a história dos moravianos? Diz que John Wesley mudou depois que teve encontro com os moravianos. No navio, aquele povo estava ali, né? Ele aí, que paz é essa? Que vocês têm? Que paz. Você tem uma história de jovens moravianos que se venderam como escravos. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O ônibus tinha até um irmão nosso na fé. Ainda bem que meu ponto chegou diante de Deus. Diante de Deus. Irmãos, eu não consigo mais ouvir isso. Não sou melhor que ninguém. Mas essas coisas batem em mim e voltam. Ainda bem que meu ponto chegou. Está tudo ruim. O mundo está assim. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Só que tem uma coisa. O nosso Deus é poderoso.
E onde eu devo colocar os meus olhos não são nas circunstâncias, é em Deus. Perceba que Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andou sobre o mar. Mas quando olhou para a circunstância, ele afogou. E teve que gritar por socorro. E Deus é bom. Salva ele. E o mais impressionante, ele chega para Pedro e fala assim: por que duvidaste? Homem de pequena fé. Aí o texto vai dizer, depois disso, ambos entraram no barco. Ele não falou com Pedro dentro do barco, falou na água. Para deixar registrado que precisamos colocar o foco em Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O foco é Jesus. Não podemos mudar isso. O foco é Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. É Ele quem faz. É Ele quem efetua o querer e o realizar. É Ele. Dele, por ele, para ele. Ele. Ele é a razão. Amém, queridos? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai bendito, que bom. Que bom que o Senhor cuida de nós. Que bom que Tua palavra transforma, abre o nosso entendimento. Que bom, Senhor, estar em Tua presença. À noite estaremos aqui. Leva-nos em paz, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Com oração silenciosa estamos dispensados.